ambiente quente de quarta-feira e classificação rubro-negra e a gente começa o assunto mostrando exatamente um pouco daquilo que eles disseram. Foram longos meses de recuperação e essa tatuagem, Deus me deu ela para mostrar o quanto eu suportei várias coisas durante essa recuperação e desde lá do Santos, né, quando eu machuquei o olho, muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais e novamente uma lesão séria e falaram que o Bruno Henrique não ia voltar a jogar em alto nível, ter a velocidade que eu tive antes. Jogo passado eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38. Então essa tatuagem veio no momento certo, na hora certa, de suportar tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Como eu falei, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que abriu essa porta para mim. Então só agradecer a oportunidade de estar voltando novamente a jogar y ayuda a equipe. Con respecto a lo que você preguntó, falaba antes con Bruno que para mí este juego fue un juego que él marcó la diferencia que él normalmente marcaba cuando yo vi a él en 2019. Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una gran capacidad para generar situaciones y goles, así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistiendo para llegar a la mejor versión de Bruno. Bruno, Sampaoli, forte abraço, parabéns aí pela classificação do Flamengo. Sampaoli, queria que você fizesse uma análise do segundo lugar do Flamengo, que isso pode impactar em termos de sorteio, de adversário. E Bruno, nós tivemos essa semana um episódio do companheiro Mauro César, que trouxe a informação de que na parada da data FIFA, vocês jogadores não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o Sampaoli determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos no episódios passados, Santos, Corinthians, tendo essas situações, e ele falar uma coisa dessa, insinuar uma coisa dessa, é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso. E a gente não está ali para brincadeira, a gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determina. Então a gente pede para ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalistas, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então a gente só pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não fez nada disso que ele falou.
Con respecto a la clasificación do time en el segundo lugar, a gente marca también de que el proceso navegó en la Copa Libertadores con ciertas irregularidades. Entonces, o time en esta Copa perdió puntos que no debería y bueno, entonces se tuvo que conformar con un lugar que no era lo que esperábamos. Entonces ahora hay que esperar el sorteo y ver qué toca y seguir creciendo para tener posibilidad de seguir en este torneo tan importante para o clube. Sampaoli e Bruno, boa noite. Raiza Simplício da Gol aqui. Sampaoli, eu queria saber de você como você entende qual estágio do seu trabalho essa equipe se encontra neste momento. Você teve a parada da data FIFA para trabalhar, retomou os jogos agora e às vezes parece que o time em algumas partidas se desconcentra mais do que em outras partidas. Não sei se você tem esse diagnóstico e queria que você explicasse qual é o estágio que você vê a equipe hoje. E, Bruno, você hoje teve, pelo menos na minha opinião, uma conexão muito bacana ali com a Arrascaeta e o Pedro. Queria que você falasse desse trio, né? E a ausência do Gabi, que no dia que você fez o primeiro gol da volta, ele também não estava em campo. E hoje vocês jogaram pouco tempo juntos também. E é uma dupla que a torcida vive a expectativa de ver mais tempo em campo. Olha, não só a Arrasca, mas o Everton, Vitor Hugo, Gerson, todos os jogadores ali de meio campo para frente tem uma conexão muito boa, né? O Sampaoli sempre pede para mim atacar a profundidade e o Arrascaeta, com a visão que ele tem, com o passe que ele tem, ele consegue me achar sempre na jogada e hoje, mais uma vez, colocou sempre a bola no espaço e eu, ele e o Pedro, e a gente teve um momento no jogo ali de muito, muito bom. E assim com outros jogadores também, a gente tem essa conexão, né? O Flamengo é um time muito grande e é uma dor de cabeça pro Sampaoli. Ele coloca o Pedro, coloca o Gabi, todos estão ali prontos para poder fazer o que ele pede, desempenhar um bom futebol, um bom papel. Então, acho que está todo mundo de parabéns pela entrega. Eu o diagnóstico no sé si es distracción. O time en algunos momentos do jogo es muito superior a cualquier rival, mas hay fases do jogo que ainda como alguien que proyecta y conduce a time está faltando para las conexiones inclusive defensivas que o time tiene que mejorar y en la faceta do jogo ha tenido bastantes avances y bueno, seguir profundizando los avances y corrigiendo algún defecto ainda. Sampaoli, Bruno, parabéns. Muito bem, também ouvimos um bom pedaço da entrevista do Jorge Sampaoli, hoje bem dividida também com o Bruno Henrique, afinal de contas foi um dos principais nomes dessa noite. Vitor Hugo também, muito bem, né? Já que falávamos da identificação do torcedor do Corinthians com a base, a torcida do Flamengo também tem enorme identificação com a base e o Vitor Hugo honrou hoje, jogou bola demais. Só que o Flamengo está aí, na segunda posição, meus amigos. Situação dos potes nesse momento. O Flamengo com o Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Júnior, Galo e Atlético Nacional da Colômbia. Pote 2 esse, né? Podendo enfrentar nas oitavas de final o próprio Racing, né, que foi adversário dele agora, Internacional, um clássico brasileiro, Fluminense, um clássico estadual e nacional, Independente Del Valle, time duro, que derrotou o Flamengo na Recopa Sul-Americana, antes de começar a Libertadores, o Furacão Atlético Paranaense, que seria a reedição da última final, e o Olímpia do Aguirre, que fez um ótimo papel
nessa primeira fase. E amanhã, a depender do que aconteceu, o Palmeiras aí ganhando o pote 1, não ganhando pote 2. Pote 2 também. Não perdendo. O Boca Juniors deve ser o pote 1 também, e ali a disputa pelo pote 2 com outros times. Muito fraco, é o preço, entre aspas, que o Flamengo vai pagar por um time que perde para esse Alcas no momento que perdeu fora de casa e também não ganha do Nublense fora de casa. O torcedor do Flamengo hoje sai muito feliz. Na entrevista do Bruno, você fala ali que ele fala bastante, é o grande personagem desse jogo de hoje. O torcedor sai feliz porque é difícil você desvincular a imagem de felicidade do torcedor do Flamengo ao ano mágico de 2019. E ele vê o Bruno Henrique esticando, acelerando, participando, servindo, construindo, sendo protagonista. Ele vê um Felipe Luiz muito bem hoje, muito bem Felipe Luiz hoje, daquelas bolas que ele joga, que a gente para e fala, sabe muito, com inteligência, hoje sem talvez o esticar. lado esquerdo foi meio déjà vu para... E pega esse déjà vu e ele vê o que ele gosta também, que é um jovem se firmando, jovem que já vinha bem. Só não foi melhor essa temporada porque passou um tempo longe do time por lesão. Vitor Hugo muito bem, o quarto gol dá para coroar essa atuação com o Bruno, com o Pedro servindo, que não acontecia, com o Vitor Hugo. Então, mexe nas melhores memórias do torcedor do Flamengo. E claro, um Flamengo, a gente está sempre debatendo aqui, né? Qual foi a melhor atuação pelas mãos de São Paulo? Quando que o Flamengo teve cara de São Paulo? Um Flamengo que, principalmente ali no primeiro tempo, para resolver a parada, tem cara de São Paulo, vertical, intenso, comprometido. Mas o nível do Alcas, alguém vai querer desmerecer. O nível do Santos também não é alto. E a gente debatia aqui, venceu, o São Paulo disse que estava próximo do que ele queria de posse de bola, de troca de passes, de que ele treinava, mas não construiu essa facilidade. O Flamengo tem condição de construir facilidade, muita facilidade, contra times de menor técnica. Então o Flamengo fez o que dele se esperava, com uma cara de São Paulo e conversando, dialogando com aquele Flamengo lá de trás. Quando você olha para o campo hoje, você tem o Vitor Hugo com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Você tem, como disse o Breyer, Felipe Luiz, Bruno Henrique. Você tem a Arrascaeta pelo lado esquerdo. Muita troca de posição, muita movimentação, cada um puxando espaço, confundindo a defesa do Alcas, que é limitada, e abrindo. O campo se abre, Bruno Henrique acelera, alguém sempre servindo. O lance do quarto gol. Bruno Henrique vai achar o Pedro, atrai a marcação, confunde, serve o Vitor Hugo, que tinha roubado a bola lá na origem, deixado com a Arrascaeta esticar no Bruno Henrique. Então, a torcida do Flamengo no Maracanã, onde esse time tem sido mais forte, o déjà vu que você falou, né, Breyer? Então, ela mexeu num potinho ali de boas lembranças, de vitórias, e há muito tempo esse torcedor está querendo resgatar, saber do Bruno Henrique, se ainda pode entregar. E você fala de Bruno Henrique, você fala de Libertadores, você fala de retomada, você fala de um novo trabalho, o Flamengo querendo ser mais forte. Vai pagar esse pote 2 aí pelo que não jogou em alguns momentos da fase de grupos. Mas hoje passa um recado muito interessante para o seu torcedor, agora é uma questão de entender. Vai ser mais um jogo que daqui a pouco a gente vai pontuar aquele Flamengo do Alcas, teve cara de Sampaoli, ou vai ser a retomada de uma sequência? Eu acho, Paulo, que ele começou a ter algumas sinalizações quando ele tira Gabriel, disse que não vai ter problema de mexer com alguns medalhões, está chegando gente muito boa de qualidade daqui a pouco. Eu acho que talvez seja uma tendência muito mais de seguir isso de alguma forma positiva do que de agora ser algo muito fora da curva. O São Paulo está testando, está mexendo, é um início de trabalho de São Paulo. Então o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar muito animado com o que ele viu hoje. Eu acho que os jogos contra Santos e o jogo de hoje, ambos os jogos, do último e esse, não são jogos que servem para tirar uma conclusão do que esse time vai produzir. Mas você tira recados, né? Tem recados positivos. Sim. Mas eu quero ver esse elenco oferecendo uma sequência longa de jogos à altura do seu potencial. É a pergunta. Eu não vou entrar na polêmica do Bruno Henrique com a notícia do Mauro César. O Mauro César é um jornalista experiente que dá informações várias vezes corretas sobre o Flamengo. Ele não inventou a notícia, eu tenho certeza absoluta, né? Então, é para ser considerada. Não vou entrar na polêmica. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ele não inventou a notícia, tenho certeza absoluta. Sobre o Bruno Henrique, quando eu falo sobre ter uma relação saudável com o futebol, eu acho que faz parte de a gente gostar de personagens, de ver alguns jogadores que atuam. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor jogador da melhor versão, foi o melhor jogador da melhor versão do Flamengo desde a geração do Flamengo do Zico, que é o Flamengo de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Eu gosto muito do Bruno Henrique e é muito bom ver o Bruno Henrique recuperando parte, pelo menos, da forma que o transformou nesse jogador, que é um jogador que depende muito da parte física, da velocidade, ele falava ali, da velocidade que ele conseguia atingir, da explosão muscular, também é como ele chega quando ele faz um pique nessa velocidade, com que força ele chega para finalizar, quanto ele aguenta do tranco para não cair, né? Então, acho que toda essa
essa evolução do Bruno Henrique é muito positiva. Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador que tem muito a cara do Flamengo, que representa muito o que é o Flamengo, a torcida do Flamengo, uma torcida nacional, uma torcida fanática. Ele é assim, e eu, obviamente que se jogar mal eu vou criticar, mas eu torço muito para que esse cara consiga voltar a jogar o futebol que ele já mostrou um dia. Eu acho que é muito bom para o Flamengo e muito bom para o nosso futebol que consiga. E eu prefiro esperar, repito, para entender o que vai acontecer. Não acho que esse pote 2 ele é tão assustador como normalmente seria. Ele tem Atlético e River. E eu não gostaria de pegar o Atlético e o River de nenhum jeito no mata-mata logo cedo. Né? É muito melhor pegar o Racing do que pegar o River. Não, mas com o Flamengo na... O Flamengo tem muita dificuldade com o Racing fora de casa. Mas eu acho que isso é uma coisa jogando bem, acaba não. São times incomparáveis quando a gente fala de qualidade. Muita dificuldade quando era melhor, inclusive. Tudo bem, perfeito. E vai decidir fora. Mas eu não acredito que isso vai persistir só pela camisa. A questão do decidir fora é importante também, né? Porque o Flamengo chega hoje a 23 jogos de invencibilidade como mandante na Libertadores. E vai viver uma situação que não tem sido a situação, porque o Flamengo tem sido sempre o primeiro colocado e feito uma das melhores campanhas. É ruim de pegar o Palmeiras. Um Fla-Flu é um jogo que... E vai definir fora. É um jogo cardíaco por tudo que vem acontecendo, mas eu não sei o que você pensa, Jean, já te tocando a bola. É óbvio que cair no pote 1 e decidir em casa é melhor, mas eu acho que, olhando, por exemplo, alguns times tipo Olímpia, Racing, a gente vai ter no pote 2 equipes mais fortes que equipes do pote 1. Então, tem que esperar o sorteio para entender se isso foi uma coisa ruim ou não. É óbvio que o segundo lugar num grupo como esses é um fracasso para o time que tem um elenco como esse, que devia ter terminado em primeiro lugar nessa fase, já. Eu tenho a impressão, assim, que, claro, considerando que o Palmeiras vá para o pote 1, vence o Bolívar amanhã, vai para o pote 1 e não para o pote 2. Porque se ele for para o pote 2, isso que eu vou falar nem faz sentido. O pote 2 é melhor que o... Porque eu acho que, nesse momento, você tem praticamente uma equivalência de forças entre o pote 1 e o pote 2. É muito parecido mesmo. Então, nessa altura do campeonato, quando você tem o Flamengo, o River Plate e o Atlético Mineiro no pote 2, no fim das contas, você ser o primeiro colocado, olhando única e exclusivamente para o enfrentamento das oitavas, olha, dá quase na mesma, porque, eu repito o que eu disse ontem. Ontem a gente, quando começou a Libertadores, a gente tinha como os 4 principais favoritos da competição, não me lembro a ordem, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Atlético Mineiro. Desses 4, 3 já estão no pote 2. Briga ainda para ficar no pote 1. Então, eu não consigo, sinceramente, olhar para os potes e dizer, não, o pote 1 é muito mais forte do que o 2. A diferença, de fato, e para muita gente essa é uma vantagem subjetiva, eu não acho que seja subjetiva, e aliás existem até estudos que comprovam que mesmo quando você tem a definição do mando do segundo jogo por sorteio e não por critério técnico, em geral quem decide em casa leva uma vantagem. Estou falando, quando é por sorteio, porque claro que quando é por critério técnico, teoricamente o melhor time tem mais chance de passar. Então, eu acho que, no fim das contas, ficar no pote 1 hoje significa muito mais uma vantagem de decidir em casa do que uma vantagem de poder pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Isso também faz com que o importante do confronto seja muito aquilo que eu sempre digo que é importante no confronto, no sorteio do mata-mata: o caminho. Saber se você vai precisar pegar 1, 2, 3, quantas potências do futebol você vai ter. Quantos brasileiros? Só para lembrar. Agora, se não me engano, os nomes que você falou, todos os times do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Todos. Boa questão. Isso assim, não deve... Tô checando aqui. Não deve acontecer... amanhã, porque é provável, muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso, todos do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Sobre o Bolívar. Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu vejo o Flamengo como adversário mais indesejável do pote 2, porque mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva. Muito pelo resultado, porque desempenho, o Flamengo ainda oscila. Não é um Flamengo totalmente estável, mas em termos de resultado, de ter conseguido uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, o
Sampaoli, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui, eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de Libertadores. Assim, qual Flamengo? Porque eu acho que aqui, o Flamengo tem um dilema que é um privilégio na América. O Flamengo tem que encontrar o seu melhor jogo. Não, mas qual é o Flamengo com o seu melhor jogo é o maior candidato ao título. Qual é esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores Esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores não vai ser campeão. O Flamengo com o Sampaoli jogando perto do que ele pode... Não, ele tá falando da passada. Não, da Libertadores passada. Qual era o Flamengo na fase de grupos? Também não havia parecido. Era muito parecido. Teve um caminho razoavelmente fácil. Sim. Até a final, né? E ganhou com todos os méritos e tal, mas não chegou perto do que pode. Eu acho que se o Palmeiras reencontrar o seu jogo... Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Mengão venceu por 4-0 o Alcas e está nas oitavas de final da Libertadores. Vimos aí, o Flamengo se classificou em segundo colocado no grupo A da Libertadores da América. Mas, meu amigo, o importante é o seguinte, vimos novamente o Flamengo vencendo com autoridade. Uma vitória gigante e o detalhe mais importante dessa partida que alegrou todo mundo foi o Bruno Henrique, que está voltando, praticamente é um novo reforço do Flamengo nessa temporada 2023, porque o jogador está voando, marcou gol, jogou demais a partida, voltou em alto nível, isso porque muitos duvidavam dele, de fato a lesão dele que ele sofreu era muito grave, mas ele voltou com tudo. Então é isso daí, nação, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos explodir o dedo no like, hein? Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, principalmente porque hoje a torcida do Mengão vai dormir feliz. O Mengão está novamente nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. É isso daí, nação, um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.